Hoje, na classe de adultos, vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Missões Transculturais no Novo Testamento. Desde o início deste trimestre, estamos estudando sobre missões transculturais. Na lição de número 1, falamos sobre missões transculturais com uma ênfase na Grande Comissão. Na lição de número 2, abordamos novamente o tema missões transculturais, agora com um enfoque na natureza missionária de Deus. Na aula passada, discorremos sobre missões transculturais com uma ênfase no Antigo Testamento. E hoje falaremos mais uma vez sobre missões transculturais, agora com um foco no Novo Testamento. Temos alguns objetivos e eles são, em primeiro lugar, revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Em segundo lugar, mostrar as missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. E, por fim, enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Preste atenção porque a minha metodologia será expor todos os tópicos da lição. Porém, farei algumas modificações nos subtópicos. Vamos começar pelo nosso texto áureo, que nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo de número 16. Muitos de vocês têm essa referência já decorada. Alguns dizem que ela é o texto áureo de toda a Bíblia. Na paráfrase NTLH, essa passagem foi traduzida assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O John Charles Hyle, comentando essa referência bíblica de forma teológica e devocional, disse acertadamente que Deus amou o mundo não para que toda a humanidade fosse irresistivelmente ou finalmente salva. Ele amou o mundo e deu, a ação missionária de Deus, o seu Filho unigênito. O Filho aceitou vir, a ação missionária do Filho, para que todo o que nele crê, a condição, não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu amor é oferecido a todas as pessoas, livremente, plenamente, honestamente e reservadamente, mas unicamente através da redenção que há em Cristo. Não existem vários planos de salvação. Deus só tem um plano, Deus não é plano de plano B, porque o plano A nunca falha, o primeiro plano de Deus nunca falha. Deu para entender, não é? Não existem outros meios de redenção, outros meios de salvação. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O mesmo autor afirma que a morte de Cristo é a nossa vida e a fé em Cristo é o nosso único passaporte para o céu. Olha, quanta coisa há em um só versículo. Portanto, se a conclusão que chegamos é: se a salvação é a maior das misericórdias, a rejeição da salvação é a maior das culpas. Por que eu trouxe esse pensamento teológico devocional do Raio? Porque ele nos mostra a grandeza, a magnitude do plano da redenção e o envolvimento de Deus nele. Agora, olhando para essa passagem sob uma perspectiva missiológica, nós podemos dividir cada palavra desse versículo e fazer apontamentos, fazer reflexões missiológicas. Preste atenção aí nesse pequeno fluxograma que aparece em tela. Veja, eu dividi o texto aí em mais ou menos 11 partes. E olha aí, vamos começar quase que palavra por palavra. A primeira expressão que aparece aí é porquê. E porquê introduz a razão, introduz uma causa. Aqui nós encontramos a motivação da ação missionária. Deus agiu. Por quê? Porque Deus é a segunda expressão. Deus aí é o maior promotor de missões. Amou. O combustível da obra missionária é o amor de Deus. Nós temos aí o mundo, porque Deus amou o mundo. E mundo aí significa toda a humanidade, não é um povo seleto, não é os eleitos. Deus não amou uma parte da humanidade, não. O mundo é toda a humanidade. Deus amou toda a humanidade. O amor de Deus não é seletivo e nem limitado. Nem tampouco a sua expiação é limitada. Ele amou o mundo de tal maneira aí expressa intensidade e profundidade, que deu. Missões são ações e não palavras. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ação de Deus.
a ação de Deus em benefício da obra missionária. Ele deu o seu Filho unigênito, o que ele tinha de mais precioso. E o Filho é a essência da mensagem missionária. E em seguida nós temos aí a expressão para quê? Expressão que aponta o propósito missionário. E veja aí as 3 últimas sentenças dessa nossa divisão. Todo aquele que nele crê. A mensagem missionária enfatiza a importância da fé em Jesus, para que não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça. Propósito missionário: evitar que o homem viva eternamente sem Deus. Perecer aqui é condenação, é eternidade sem Deus. Mas tenha vida eterna. Propósito missionário: promover esperança de vida eterna com Deus. Então, o versículo aqui, ele é um versículo extremamente missiológico. Vamos à nossa verdade prática, que nos diz: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Esse texto aqui, ele está mesclado com as palavras de David Livingstone. Em 1850, esse missionário, é mais ou menos assim que cita o nome dele, viu? O David Livingstone, o intérprete pioneiro das missões na África, escreveu para sua irmã Inês as seguintes palavras, abrem aspas: jamais deveríamos considerar tomar parte de uma missão do Rei dos Reis como sendo um sacrifício. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele entregou sua vida por missões, esse missionário aqui. Ele morreu, né, na África. Alguns dizem que o coração dele foi enterrado na África e o corpo foi enterrado em uma das catedrais mais famosas do mundo. E ele diz assim, olha, não podemos olhar para a missão como participantes da missão do rei, não podemos olhar para isso como um sacrifício. Enquanto outros homens estimam o serviço de um governo terreno como uma honra, eu sou um missionário de coração e alma. Deus tinha um único filho e ele era um missionário e um médico. Sou apenas uma pobre imitação dele. Neste serviço espero viver, nele desejo morrer. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são as palavras de um homem que evidenciam a sua entrega à obra missionária. Era um homem como eu e você, carne e osso, mesmas tentações, mesmas inclinações pecaminosas. Mas veja a entrega deste homem. Mais tarde, alguns anos depois, o Robert Speer, secretário viajante do movimento de estudantes voluntários nos Estados Unidos, escreveu em seu diário, talvez influenciado por o David Livingstone: se você quer seguir Jesus Cristo, deve segui-lo até os confins da terra, pois é para lá que ele está indo. Não podemos pensar em Deus sem pensar nele como um Deus missionário. Seu coração arde por missões? Você sente alguma inquietação? Você sente, talvez assim, dentro de você, algum desconforto por não estar se entregando completamente à causa do Mestre? Será que você nunca passou assim pela sua mente? Meu Deus, como eu preciso melhorar, como eu preciso me entregar mais, como eu preciso me gastar mais. Ou você caiu na absurda ideia que já tem feito muito. Ou você caiu em um comodismo ou em uma indiferença. As palavras desse homem aqui, principalmente a do David Livingstone, devem incendiar o nosso coração, despertar a nossa consciência e nos impulsionar para a tarefa missionária. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. João capítulo 20, versículo 21. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolveu todos os seus seguidores. Nós vimos aqui esse plano sintetizado em João capítulo 3, versículo de número 16. Mas no transcorrer dos evangelhos, de Mateus a João, nós vemos os detalhes desse plano. O Novo Testamento, em sua completude, de Mateus a Apocalipse, é uma obra de caráter missionário. E nós podemos observar aqui
algumas características missionárias de Cristo em seu ministério terreno. Veja, a introdução está dizendo que ele foi o primeiro missionário no Novo Testamento enviado pelo Pai. Quais são as características missionárias no Evangelho de Jesus? Primeiro, ele foi enviado. Nós temos aí o texto de João 20 e 21, mas há uma passagem paralela em João 6,38, que diz o seguinte: porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele foi enviado. Missionário é enviado. Uma das características de um missionário é que ele é enviado. Em seguida, Jesus foi capacitado. O missionário que é enviado precisa ser capacitado. E olhe o que é que diz Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, os frutos do ministério terreno de Jesus e os bons resultados de suas ações, de sua pregação, se devem ao poder do Espírito em sua vida. Ele foi capacitado. Terceira característica missionária do ministério de Jesus. Veja, ele foi enviado, ele foi capacitado e ele tinha uma missão. E essa missão era pregar as boas novas. Missão essa que ele cumpriu cabalmente. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 38. Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Ele tinha consciência de sua missão. E todos os seus movimentos eram com propósito. Jesus não agia aleatoriamente. Ele sempre agia com propósito. E isso fica muito explícito porque em 3 anos e meio ele abalou o mundo. Ele abalou o mundo com a sua mensagem. Outra característica missionária do ministério do terreno de Jesus é que ele amava os pecadores e se compadecia deles. Preste atenção. Você precisa ser enviado, você precisa ser capacitado, você precisa pregar as boas novas, mas você precisa amar os pecadores. Você precisa se compadecer daqueles que estão presos nas garras do pecado, nos grilhões do pecado. Jesus tinha esse sentimento era puro. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ok, aqui nós temos os detalhes de como ele executava a sua missão missionária. Mas aí o versículo 36 entra em cena e nos diz: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Em outra tradução diz, ele teve compaixão, ele sentiu a dor, a miséria das outras pessoas, como se fosse dele. Se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, ele amava os pecadores, ele se compadecia dos pecadores. São as características, ou algumas características missionárias no ministério terreno de nosso Senhor Jesus. A introdução ainda diz o seguinte: nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Você consegue perceber que Jesus ele veio ao mundo como um missionário enviado pelo Pai e em seu ministério terreno ele fundou e formou uma igreja missionária. O versículo lá de João, capítulo 20 e o versículo 21, nos diz o seguinte: assim como o Pai me enviou. Então, ele enviou. Como foi que o Pai enviou o Filho? Cristo veio ao mundo como uma pessoa pobre, ele veio como um servo, ele esvaziou-se, ele deleitou-se em fazer a vontade do Pai, ele identificou-se com o homem, ele andou fazendo o bem, ele fez tudo pelo poder do Espírito Santo, seu alvo foi a cruz. Aí ele olha para os discípulos e diz assim: agora eu também vos envio. Então, ele foi comissionado pelo Pai e agora ele comissiona a igreja. Então, a nossa introdução nos fala aí um pouco sobre isso, né? Ele fez dos seus discípulos pescadores de homens. O nosso tópico de número 1 nos diz o seguinte: o Deus missionário revelado no Novo Testamento.
Lembrando que esse subsídio que eu estou utilizando está disponível na descrição deste vídeo, se você está me assistindo por meio do YouTube. Para os alunos da ferramenta EBD, essa aula é liberada com antecedência, o subsídio também, mas além da aula e do subsídio, os alunos da ferramenta EBD, Deus abençoe vocês, né? Vocês podem comprovar o que eu estou dizendo aqui, recebem outros materiais exclusivos para os assinantes da ferramenta. E esses materiais vão desde dinâmica, fluxograma, infográfico, reflexões diárias em cada texto ali da semana, né? O texto da segunda, o texto da terça, o texto da quarta e por diante, material de marketing, divulgação, locução profissional, motion, slide, cursos de capacitação. Tudo isso está disponível lá semanalmente, em cada lição, para o aluno assinante da ferramenta EBD. Deus abençoe vocês mais uma vez. Vocês patrocinam esse trabalho aqui no YouTube. Então, se você está me assistindo por meio do YouTube e quer conhecer a ferramenta EBD, o link também está na descrição do vídeo. Vamos prosseguir. Dentro do tópico de número 1, o Deus missionário revelado no Novo Testamento, eu fiz alterações nos subtópicos. Por que eu fiz isso? Para que a gente não se torne repetitivo. Lembrando que essa é a 4ª lição em que estamos falando sobre missões transculturais. E quais foram as alterações que eu fiz? Dentro da nossa revista, os subtópicos são os seguintes. Primeiro, a Bíblia mostra um Deus missionário. O segundo, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. E o terceiro, a igreja à luz dessa revelação. Dentro do subsídio, os pontos são Antigo e Novo Testamento revelam um Deus missionário e o segundo, como o Novo Testamento revela o caráter missionário de Deus. Esses dois subpontos aqui do subsídio, eles cumprem a finalidade do tópico. Falemos, portanto, sobre o primeiro. Antigo e Novo Testamento revelam um Deus missionário. E olha aqui, insight interessante. Preste atenção como essa pequena frase que eu vou dizer aqui a vocês vai fazer todo sentido com relação ao caráter missionário de Deus em ambos os testamentos. Lucas, ele relata que Jesus, depois de ressuscitar, reuniu os seus discípulos e lhes falou duas coisas. A primeira foi que o Antigo Testamento ensinava claramente que o Messias tinha de morrer. Isso aqui é fato. E a segunda, que ele ressuscitaria. Aliás, vamos de novo aqui. A primeira foi que o Antigo Testamento ensinava claramente que o Messias tinha de morrer e ressuscitar. E em segundo lugar, agora sim, não é? Ele acrescentou que o Evangelho seria pregado a todas as nações. Irmão, eu não entendi. Preste atenção, deixa eu ler o versículo aqui. Lucas 24, 46 e 47 nos diz: está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Onde é que está escrito? No Antigo Testamento. Aí ele acrescenta que agora era dever dos discípulos pregar a remissão de pecados, pregar o arrependimento a todas as nações. Ele acrescenta isso. Irmão Murilo, eu ainda não entendi. Nesse texto aqui está bem claro, está bem expresso aqui a ordem missionária. Como? Pregar o Evangelho, pregar-se arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Então, isso aqui está claro. Não tem como discutir que aqui existe uma ordem missionária. Aqui há elementos da grande comissão. Agora, quando Jesus buscou fundamentar sua ordem missionária, onde ele encontrou embasamento? No Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento revelava as intenções missionárias de Deus. Na lição passada, nós vimos que Deus é um Deus missionário. Nós vimos que no Antigo Testamento Deus estava envolvido com missões, quando chamou Abraão, e demos ali vários outros exemplos. Dentro do Novo Testamento, existe uma ordem expressa de pregar o Evangelho a todas as nações. Nós vemos o Filho pregando. Nós vemos a igreja sendo comissionada a essa tarefa. E você percebe, não é, que Antigo e Novo Testamento estão ligados.
né, com relação à obra missionária. A obra missionária continua, ela não cessou no Antigo Testamento, ela continua, sobretudo e mais intensamente agora no Novo Testamento. O Deus que se revela nas Escrituras, em ambos os testamentos, é um Deus missionário. Aí vem aqui o segundo subtópico. Como o Novo Testamento revela o caráter missionário de Deus. Como é que Deus é um Deus missionário? O Novo Testamento diz que Deus é um Deus missionário. Como? Presta atenção, vou lhe responder em 4 pontos. Poderia citar mais aqui, mas esses 4, eles são aqui, acredito que os 4 pontos que vou citar aqui, eles respondem bem a essa questão. Vamos lá. Primeiro, Deus envia seu Filho unigênito ao mundo para salvar os pecadores, cumprindo as profecias do Antigo Testamento e demonstrando seu amor incondicional pela humanidade. João 3,16, João capítulo 20, versículo 21. 2 textos que conhecemos e já lemos aqui nessa pré-aula. Como é que o Novo Testamento revela um Deus missionário? Ele enviou seu Filho. Você quer prova maior que essa? Isso aqui é a prova cabal. É a prova irrefutável. Em segundo lugar, Deus deu aos seus discípulos a grande comissão. A grande comissão não é só uma ordenança de Deus, mas é também uma revelação de suas intenções, de seus propósitos, de sua vontade. Deus, ele ordena aos seus discípulos que estes deveriam pregar o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que eles lhes havia mandado. A grande comissão aparece em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, em Marcos capítulo 16 e 15, em Lucas capítulo 24, versículo 46 ao 49 e em Atos capítulo 1, versículo de número 8. O Novo Testamento revela um Deus missionário. Mas em terceiro lugar, nós temos aqui mais uma prova, e a prova é justamente o dia de Pentecostes, Atos capítulo de número 2. Deus derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes, capacitando-a para testemunhar de Cristo em diferentes línguas e culturas e para realizar sinais e maravilhas em seu nome. Você vê que no Novo Testamento a gente vê o Pai enviando o Filho, a gente vê o Filho aceitando a missão e a gente vê o ministério missionário do Espírito. Quando, lá no dia de Pentecoste, os discípulos começaram a falar noutras línguas, propriamente ali em Atos capítulo de número 2, os que estavam ali, gente de várias nações, disseram o seguinte: estamos ouvindo eles falarem das maravilhas de Deus em nossa própria língua. Os apóstolos não entendiam o que estavam falando, ali era a manifestação da xenolália, não da glossolalia. Eles não entendiam o que estavam falando, mas as pessoas que ouviam entendiam a mensagem. E preste atenção, que isso aqui é muito bonito, era o Espírito falando das maravilhas de Deus através da boca dos apóstolos. O Espírito é um Espírito missionário. Em quarto lugar, Deus ele levantou apóstolos e missionários como Paulo, Pedro, Barnabé, Timóteo, Silas, entre outros, que se dedicaram a levar a mensagem de salvação aos judeus, aos samaritanos, ao povo da Judéia até os confins da terra. Isso aqui são provas de que Deus é um Deus missionário. Atingimos ou não o objetivo do primeiro tópico? O Deus missionário revelado no Novo Testamento. Então vamos para o nosso tópico de número 2. Missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Como foi que eu organizei os subtópicos desse ponto aqui, desse tópico, Eu juntei o terceiro subponto ao segundo subponto. E os tópicos, ou melhor, os subtópicos aqui do nosso subsídio ficaram os evangelhos e, em seguida, Atos dos Apóstolos ou do Espírito. Pronto. Aqui é a nossa divisão. Preste atenção, porque a partir daqui, a lição ela vai tomar um caminho interessante. O que é que o comentarista ele vai fazer? Ele vai mostrar os movimentos missionários nos evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, o livro narrativo. Em seguida, ele vai mostrar as movimentações missionárias nas cartas paulinas e nas epístolas gerais. Eu unifiquei isso aqui, coloquei
todas as cartas em um único tópico, as 21 cartas em um único tópico, e por fim ele vai finalizar falando sobre o livro do Apocalipse. Comecemos então pelos evangelhos. Presta atenção porque eu vou passar bem rápido por aqui. A mensagem principal dos evangelhos é a vida do Filho de Deus. Os evangelhos ali vão falar sobre cada aspecto da vida de Jesus, seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição. A vida de nosso Senhor é o maior exemplo de missões. Muitos missionários, preste atenção, deixam suas casas, seu conforto, suas famílias, para irem ao encontro dos necessitados, dos sofridos, daqueles que estão distantes de Deus. Jesus deixou sua glória, seu trono e veio estar entre nós como homem. E mais, ele deu a vida por essa missão, pela causa missionária. Em Filipenses 2, 7 ao 8, nós temos um texto que traduz muito bem essas palavras. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Assim, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos a face de um Deus missionário que larga tudo para buscar o homem. Um Deus que não só tem um belo discurso acerca do amor, mas que transforma o discurso em prática, em ações. Está expresso nos evangelhos. E aí, segue-se uma explicação tomando como referência o Evangelho de Mateus, não vou tocar nisso, mas está no subsídio. Subponto ou subtópico de número 2, nos Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito. Os apóstolos se movimentaram a partir do poder do Espírito. E alguns dizem Atos dos Apóstolos, outros dizem Atos do Espírito. O livro de Atos, escreve o Harry Boer, é governado por um motivo dominante, predominante e controlador. Este motivo é a expansão da fé pelo testemunho missionário no poder do Espírito. Isso aqui é um comentário que eu achei bem interessante, não é? O livro é governado por um motivo dominante, predominante e controlador. Este motivo é a expansão da fé pelo testemunho missionário no poder do Espírito. O Roland Allen, influente pensador missionário, escreve também o seguinte a respeito do livro de Atos. Este livro é estritamente um livro missionário. A conclusão irresistível é de que o espírito dado foi de fato um espírito missionário. Você presta atenção no propósito ali, não é? Vocês vão ficar em Jerusalém, 1:8. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder, descida do Espírito. E agora nós temos a finaleira para ficar falando em língua. É para ficar caindo no chão, rodando, pulando. Não. Vocês vão ser revestidos de poder, porque vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito, foi uma descida missionária. Né? Falamos um pouco sobre isso aqui. E a partir daí, nós percebemos os movimentos missionários, né? A igreja missionária em Jerusalém, depois nós temos a igreja missionária em Antioquia, a igreja missionária em Éfeso, e o evangelho foi se espalhando, não é? Se espalhou em uma proporção gigantesca. E o restante do livro, até o seu último capítulo, nós vemos o evangelho sendo pregado em Jerusalém, através do ministério dos apóstolos. Em seguida, nós vemos um diácono levando o evangelho até Samaria. Depois, por meio do ministério de Pedro, nós vemos o evangelho chegando na Judéia e alcançando os gentios, que é o caso de Cornélio. E daí, então, nós conseguimos identificar as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo e o evangelho sendo anunciado até os confins da terra. Então, o livro de Atos é estritamente missionário. Glória a Deus! O nosso terceiro tópico vai falar sobre a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. E eu queria que você prestasse muita atenção aqui. Preste atenção. Eu não vou falar sobre cartas paulinas e não vou falar sobre epístolas gerais de forma separada. Eu vou falar tudo junto aqui. As 21 cartas do Novo Testamento, mesmo aquelas dirigidas a indivíduos, têm toda a intenção
em suas diferentes maneiras de construir a igreja para que ela cresça em maturidade e em extensão. É verdade que as cartas abordam os assuntos domésticos da igreja. Que assuntos são esses? Doutrina, adoração, ministério, unidade, santidade. Mas elas também assumem que a igreja vive no mundo e é responsável por alcançar o mundo com compaixão. E qual é essa responsabilidade da igreja? Ela se divide aqui em 3 esferas. Na esfera global, na esfera local e na esfera individual. Você percebe que na esfera global, né, no aspecto missionário mais abrangente, mais geral, Paulo ele vai falar que a igreja, ela devia, ou as igrejas, deveriam cooperar com o seu ministério apostólico, com o seu ministério missionário. Ele, por exemplo, ele agradece a Deus pela cooperação dos filipenses no Evangelho. Ele pede aos Tessalonicenses, cooperação, ele pede aos Tessalonicenses que orem para que por meio dele a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida. Ele pede aos Colossenses que orem para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, e aos Efésios para que lhes seja dada a clareza e a ousadia na sua pregação. Então as igrejas oravam, intercediam e contribuíam para que o ministério apostólico missionário de Paulo alcançasse todas as pessoas. Mas no aspecto local, ele também adverte a igreja nas cartas. Veja que as cartas falam de missões, não é? Aspecto geral, aspecto local e aspecto individual. No aspecto local, Paulo exige que a igreja tenha caráter missionário. Por exemplo, os filipenses. Ele escreve aos filipenses e diz o seguinte: vocês vivem no meio de uma geração corrompida e depravada. Aí Paulo instrui eles: mas vocês devem brilhar como estrelas, como luzes no meio dessa geração que está em escuridão. Brilhem! A igreja local deve brilhar. O testemunho da igreja local deve ser conhecido. Os tessalonicenses são descritos como não só recebendo com alegria a mensagem do Senhor, mas como tendo feito a mensagem conhecida nas regiões vizinhas. As regiões vizinhas conhecem a fé de vocês. Isso aqui é o aspecto missional da igreja local. Mas existe o aspecto individual. Os membros da igreja também devem estar envolvidos individualmente no testemunho cristão. O apóstolo os exorta a ter consciência dos de fora. Eles precisam observar o nosso bom procedimento. É por isso que ele escreve dizendo: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O apóstolo Pedro, nessa mesma direção, vai dizer o seguinte: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então as cartas nos mostram o envolvimento da igreja com a obra missionária em um aspecto geral, onde as igrejas oram por missões de forma indistinta, não por uma forma local, mas oram por missões. No aspecto local, as responsabilidades da igreja, onde ela está plantada, e o aspecto individual de cada crente. Cada crente deve ser um testemunho vivo de Jesus, no seu falar, no seu proceder, no seu viver. Cada crente deve ser um missionário. Aí, meus irmãos, em seguida nós temos o livro do Apocalipse. Que coisa interessante, não é? Terminar com o livro do Apocalipse, porque o Apocalipse nos mostra o êxito e a conclusão da obra missionária. Quando foi permitido que João desse uma espiadinha, uma olhadinha, através de uma porta que lhe foi aberta no céu, Apocalipse capítulo 4, versículo de número 1, e agora aqui eu estou falando de toda a extensão que vem depois, ele viu uma grande multidão de pessoas em pé, diante do trono de Deus. Elas estavam vestindo vestes brancas, símbolo da justiça, e segurando ramos de palmeiras, símbolo da vitória, e estavam se reunindo em um poderoso coro de adoração, atribuindo sua salvação a Deus e ao Cordeiro. João também descreve essa grande multidão como vinda de todas as nações, tribos, povos e línguas. Oh, meu arrepio todinho, né? A missão da igreja não será infrutífera.
Você pode dar um amém por isso aí do outro lado? A missão da igreja não será infrutífera. Pelo contrário, resultará em uma enorme reunião de pessoas, uma multidão multirracial e multinacional. E suas diferentes línguas e culturas enriquecerão a sua adoração incessante. E a graça de Deus, a sua incessante celebração, a graça do nosso Senhor Jesus. O livro do Apocalipse nos mostra que o plano começado a ser revelado em Gênesis e consumado em Apocalipse não falhou. O plano não falhou. O Deus missionário do Antigo, do Novo Testamento, teve êxito na execução de seus propósitos. A igreja não falhou. Glória a Deus, glória a Deus. Você está calado, mas a igreja não vai falar porque você está calado, não. A igreja vai falhar porque fulano não está pregando. Quem é fulano? Deixa ele calado, Deus levanta outro. A igreja não para se a gente parar. O que é que a gente precisa fazer? Acompanhar a igreja em sua missão e em seu propósito. Finalizando, meus irmãos, chegando em nossa conclusão. 4 lições sobre missões transculturais. E nós vimos que nas 4 lições, da 1 até a esta. O Deus do Antigo Testamento é um Deus missionário, pois ele chamou uma família para abençoar todas as famílias da terra. O Cristo dos Evangelhos é um Cristo missionário, pois ele comissionou a igreja para ir e fazer discípulos das nações. O espírito do livro de Atos é um espírito missionário, pois levou a igreja a testemunhar. A igreja das cartas é uma igreja missionária, pois é uma comunidade mundial com uma tarefa mundial. O clímax do livro do Apocalipse será um clímax missionário, pois envolve uma multidão incontável de todas as nações. A missão é o alcance global do povo global de um Deus global. Sendo assim, precisamos nos arrepender se resistimos à dimensão missionária da vida da igreja. Em segundo lugar, se rejeitamos a missão como se fosse dispensável. Em terceiro lugar, se meramente sinalizamos para ela com algumas orações superficiais e algumas ofertas escassas. E por último, se ficamos preocupados apenas com questões litúrgicas e localizadas. Precisamos nos arrepender disso aqui. Mudar o nosso olhar a respeito das missões. Entendeu? Essas 4 lições são lições de despertamento. Na próxima lição, nós vamos falar sobre missões e agora vamos respirar, porque o tema é o mesmo, mas não será mais missões transculturais necessariamente. Amém? Eu espero que esse subsídio tenha ajudado vocês. Alunos da ferramenta EBD, estamos aqui inteiramente à vossa disposição, tá certo? Nós queremos desejar a todos um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e, não se esqueça, abra a jaula.